Olá, eu sou o Diogo Andrade, seja bem-vindo a mais um Arte na Contramão. Muito obrigado por você estar assistindo mais um episódio aqui e você está crescendo conosco aqui na Arte na Contramão. E hoje vamos falar um assunto muito legal, mas antes... Olá, eu sou Jânio Gouveia e vamos embarcar aí nessa viagem aí para descobrir um pouco sobre esse cenário aí, hein, Diogo? É sobre as artes cênicas. E é muito interessante porque é um assunto que todas as igrejas têm, que é o teatro, mas que fica sempre ali por debaixo, né? É sempre aqui para preencher uma lacuna, qualquer um pode fazer. Mas antes disso, eu preciso fazer um agradecimento aos nossos apoiadores. Quero agradecer aqui a Santa Carga, lá em Cuiabá, do nosso amigo Marcos Almeida. Você que está precisando fazer uma divulgação, ele tem totens onde você vai colocar ali a sua empresa, a visualização da sua empresa, o seu negócio, o seu produto, e você vai ser conhecido. Você aí de Cuiabá, ou você que vai fazer um evento em Cuiabá, entre em contato, tá aqui na tag, aqui no canto da tela, você pode falar com ele ou aqui embaixo na descrição. E também a banda LSD, uma banda de rock, olha, muito top, som incrível, eles fazem um trabalho incrível ali em Macapá. Você que quer conhecer a banda LSD, também eles têm podcast, entrevista com artistas macapaenses da área do rock. Você pode falar com eles aqui na tag ou na descrição e pode chamar para o seu evento também. E o nosso amigo Cássio Equilibrista, excelente, já apareceu em rede nacional, tá a tag aqui do lado e também na descrição aqui você pode ver o equilíbrio de objetos com ele, que sempre traz uma filosofia de vida para você que está passando por um momento difícil e precisa de equilíbrio. Pode falar com o nosso amigo Cássio Equilibrista e também o nosso novo apoiador Alex Wellington, da livraria Sábio Cristão. Olha, você que precisa de livros de qualidade, você que fica pensando, será que essa livraria tem bons livros cristãos? Eu te indico o Sábio Cristão. Entre em contato aqui pela tag ou pela descrição embaixo. Você pode acessar o Instagram deles e o site deles tem recheado de livros excelentes para o seu estudo. É isso aí, pessoal. Olha, se liga aí que são dicas preciosas esses nossos apoiadores. Gente que trabalha com qualidade e realmente ele quer fazer tudo para que com dedicação e excelência. Bom, hoje nosso tema está como nós gostamos de dizer, que nosso podcast ele tem o objetivo de falar das artes, falar da cultura, não de qualquer jeito, mas dentro de uma perspectiva bíblica, de uma cosmovisão bíblica, tentar desmistificar sobre determinados temas que muitas vezes os próprios cristãos têm dúvida ou eles mesmos estão confusos com relação a isso. E hoje nós vamos falar especificamente de uma arte que é o teatro. Quais as implicações do teatro na vida prática, na vida cristã? Como é que começou? Um pouco sobre essa origem do teatro, né? E hoje quem vai ser praticamente entrevistado aqui, além de se apresentar juntamente comigo, vai ser o Diogo, porque ele é artista e ele descobriu esse outro talento dele, né? Diogo, fala um pouquinho dessa tua trajetória no mundo do teatro. Como começou? Se você já tinha esse sonho, se você já pensava sobre isso ou não? Na verdade, começou tudo ali na adolescência, né? Eu fazia... Começou a aparecer os famosos memes hoje em dia, mas naquela época não era famoso Wi-Fi, era tudo por Bluetooth. Você passava um vídeo de um Bluetooth para outro, então... Nós víamos em alguns blogs na época, alguns blogs famosos que tinha, e nós víamos na época só o Facebook, víamos alguns memes, na época eu não chamava de memes, mas de vídeos que viralizavam, e eu tentava imitar, fazer imitações desses memes, e esse meu amigo gravava, até que... Ele colocava na faculdade dele para os amigos dele, ficava famoso e o pessoal ficava pedindo. Uma vez, do outro lado da cidade, chegou um vídeo de eu imitando um meme desse. Do outro lado da cidade, via Bluetooth, um passando pro outro. Eu morava numa ponta da cidade e do outro lado da cidade fui visitar e falei, eu vi um vídeo teu, não sei o quê.
E aí começou essa parte de atuação, até que alguns anos depois eu entrei para a igreja e eu sempre fui assim, comecei a me fascinar pela atuação de teatro por causa disso, né, desses vídeos em si. E dentro dessa igreja lá em Macapá, eu tive a oportunidade de participar do teatro. E aí eu comecei a partir dali, claro que um tempo parei, mas eu voltei de novo quando eu fui para Cuiabá em 2017. Desde então, não parei mais de atuar. Que legal. E você lembra assim de um momento marcante nessa tua trajetória, assim, que marcou realmente a tua vida, que foi, digamos assim, o boom que fez com que você entendesse que você tinha esse talento? Eu acho entender que eu tinha esse talento, eu acho que eu sempre tive a certeza, mas não sei se poderia dizer certeza, na verdade, pensando agora, mas sempre tive isso comigo, né? Nunca parei para pensar, nossa, quando foi que eu tive isso? Mas falando em divisor de águas, onde eu vi que antes que eu vi a divisão de águas foi o seguinte: do teatro, eu fazendo por fazer, do teatro como uma responsabilidade além de gostar. Foi quando fomos fazer uma apresentação em Cuiabá. Aí tem dentro da Print Art tem o grupo Animadores, né, que faz apresentação para crianças, pré-adolescentes, que é o público-alvo, mas também alcança os adultos. E lá eu estava fantasiado de Chapolin Colorado, e uma criança veio falar comigo, e ela vinha toda hora querer pegar a marreta do Chapolin Colorado, e eu fui ignorante com ela. Se espera aí, para aí, não sei o que, tal, como muitas vezes, muitas pessoas são, e eu fui nesse dia. E aí a Nilce Viu, que ainda é diretora da Print Art, chegou comigo e falou: Diogo, deixa eu conversar com você aqui rapidinho. Assim, ela foi muito... Nada, foi só foi direta. Disse assim: Diogo, essa criança aqui, você não sabe do lar que ela veio. Você não sabe se, de repente, ela tá vindo aqui só para comer. Você não sabe se, de repente, lá os pais vivem brigando, ou ela sofre algum tipo de abuso, ou, tipo, ela foi... Às vezes, quando a criança apanha em casa, às vezes ela não apanha, ela é espancada, né? Uhum. Vive numa família muito sensível ali, num ambiente muito sensível ali, onde é muito ruim para a criança. Às vezes aqui é o escape dela. Às vezes ela olha para você e vê você como um escape daquela realidade dela. Então, aí você pega e trata ela assim: o que vai acontecer com ela? Rapaz, isso aí na hora me quebrou, sabe? Uhum. Na hora me quebrou. E aí, foi a partir daí, então, que eu vi que mudei a minha atitude dentro do teatro. Não estava fazendo um teatro para me divertir e divertir os outros. Uhum. Mas eu estava fazendo um teatro para entregar uma mensagem daquele que me escolheu para estar ali naquele momento. Caramba, que legal, cara. Uhum. Talvez esse tipo de... Essas experiências aí que parece que enriquecem e fazem com que a gente valorizem aquilo pelo qual nós somos chamados, ao nosso chamado, né? Uhum. Então, assim, a gente vai entender, e é isso que eu queria te perguntar sobre essa... fala um pouquinho sobre essa transição, né? Desde o início lá que você descobriu que os memes, tal, o teu colega lá com relação aos memes, e aí filmando, né? E que você entendeu, assim, o propósito real pelo qual você começou a querer fazer, a querer encenar. Como foi que você conseguiu entender que Deus tinha um propósito nisso na tua vida, assim, especificamente? Eu comecei a entender o propósito real foi a partir de como fui me aprofundando no conhecimento bíblico. Uhum. Dizer assim, não foi a experiência do teatro por si só, mas sim a experiência do relacionamento com Cristo, né, com Deus. Porque antes disso eu não tinha um conhecimento muito profundo ou um entendimento de muitas coisas que eu tenho hoje. Ainda faltam, né? Mas em comparação ao que eu era antes, eu vi que é assim que Deus me permitiu evoluir muito. Então, quando eu me mudei para Cuiabá, eu entrei num ambiente, eu fui receber no ambiente
com o pensamento de que eu ficaria 3, 4, 5 meses ali. Mas não era o que eu queria, né? Mas não era o que Deus queria. E ali, naquele tempo que eu fiquei em Cuiabá, morando ali, foi passando os meses e a minha mente foi sendo aberta para o entendimento de Cristo e aberta para o que Deus queria. E isso começou a abrir meu entendimento para o que eu precisava fazer dentro do teatro, que era o que Deus tinha colocado desde a eternidade como personalidade minha, né? Como um dom, como esse dom que eu tenho, que Deus me deu, esse dom do teatro, além de vários outros que Ele me deu. Então eu precisava exercer isso, além de, na própria palavra, falar sobre os talentos, né? Que tem os talentos lá, um que recebeu um talento, outro que recebeu tanto. E aí, será que eu deveria me tornar aquele que pegou o talento e enterrou? E quando o Senhor chegar e dizer, tá aqui, Senhor, o talento eu não gastei nem fiz nada. E aí o Senhor chegar e falar, servo mau? Tipo, dizer e me chamar a atenção por aquilo de errado que eu fiz. Porque se eu enterrar o talento é porque eu não entendi direito o que Deus quer de mim. Aquele servo lá não entendeu o que ele queria, o que o Senhor dele queria. Então, a partir do momento, eu comecei a me relacionar mais com Deus, comecei a me relacionar mais com a palavra de Deus. E foi aí que, a partir desse crescimento, desse conhecimento, que eu fui entendendo o meu papel dentro do teatro, que não era só fazer o teatro por fazer, mas sim da mensagem que eu tinha que levar. É igual quando um pastor vai pregar uma igreja. Eu tenho que entender que a responsabilidade é a mesma. Eu estou levando a palavra de Deus ali para a pessoa através dessa arte cênica, através desse teatro. Às vezes eu não estou falando ali, dizendo, em Isaías não sei o quê, mas eu estou demonstrando através do meu corpo, através da minha expressão, através, se eu falo alto ou se eu falo baixo e triste, tentar passar a emoção daquele momento e, através disso, através daquelas palavras e ações, mostrar quem é o verdadeiro Deus e a quem devemos servir, né? Toda profissão ela tem um salário. Quando eu falo salário, aquilo que te dá, tipo assim, você diz, caramba, nada paga isso, né? O que para você como ator de teatro tal, você considera como o seu melhor salário, assim, que diz assim, pô, não tem preço isso que eu tô, tipo assim, quando você encena, o que te causa esse bem-estar quando você percebe que aquilo foi bem passado, aquela mensagem foi passada, o que foi a reação do público, o que você considera como o melhor salário de que não tem nada a ver com dinheiro ou ganhar muito bem, mas o que você considera como seu, diz assim, cara, isso aqui não tem preço, isso que aconteceu, que acontece, não tem preço, toda vez que você apresenta? Eu acho que um dos maiores pagamentos, dizer assim, em relação é quando eu vejo a reação das crianças. Eu acho que esse é o maior. Quando eu vejo que a criança entende, quando a criança se apega ali, vê o personagem, né? Porque você consegue entender e interpretar as ações da criança, né? Você é um artista, você trabalha com com corpo, você trabalha com expressão facial, então você tem que entender o corpo, tem que entender a expressão, a fala, se a fala está mais fraca. Então, você vê a criança vindo com você vê que ela entende, vê que ela mudou o pensamento. E ali você tem um espaço a mais depois do teatro para evangelizar mais aquela criança e mostrar não só isso, mas acho que uma das maiores coisas é ver esse feedback das crianças, primeiramente. E segundo, não sei se as pessoas vão entender, mas quando que já aconteceu, de eu fazer uma apresentação mostrando uma coisa da Bíblia, por exemplo, que eu vi que as crianças entenderam. Que foi o seguinte, fizemos uma apresentação em um certo lugar, em que o Pitoco, né, que é um dos personagens dentro da Print Night,
ele falava sobre não jogar lixo. Dentro desse teatro era sobre não jogar lixo. E aparentemente assim, você que é ator, você vai entender, às vezes parece que a plateia tá meio apática, né? Tava meio apática, mas depois eu vi que elas entenderam, né? A plateia tinha entendido. E aí falando sobre lixo, que não deve jogar lixo, não sei o quê, que o Pitoca ali jogou lixo, mas depois entendeu que não tinha que jogar lixo. Depois da apresentação do teatro, era uma comemoração do Dia das Crianças. Depois da apresentação do teatro, teve um momento ali onde foram comer pipoca, sorvete e tal, não sei o quê. E aí o que aconteceu? Um adulto foi comer um picolé, comeu esse picolé e jogou o pauzinho do picolé por cima do muro da igreja. As crianças estavam tudo olhando. Sabe o que as crianças fizeram? Falaram pra esse adulto: olha, você tá errado, que o Pitoco falou isso. E elas vieram falar comigo. Caramba. Olha, eles jogou o lixo ali pra fora e não pode, né, não sei o quê. E aí então eu vi assim, caramba, elas receberam a mensagem. Então eu acho que um dos melhores salários pra mim de pagamento perdão, em relação a isso é ver que recebeu a mensagem, seja várias crianças ou seja só uma que esteja ali, ou 5 tal, porque não é a quantidade das pessoas que estão ali, mas a pessoa que está lá, né? O individual. Então, quando eu percebo que ela recebeu a mensagem, que eu consegui, Deus permitiu com que eu conseguisse passar, e eu ver que teve esse feedback, isso para mim é incrível. Isso aí, para mim, é o melhor para mim. É interessante, né? Eu recordo de uma apresentação que os animadores fizeram numa igreja, acho que foi na Assembleia de Deus, em Várzea Grande, e foi um exemplo, uma imagem cômica, mas ao mesmo tempo contraditória. Vocês apresentaram e nós estávamos lá de fora, e tinha lá um palhaço que estava animando as crianças. Tá. Nessa época eu tinha recém-chegado. Aham. Eu tava filmando ainda não tinha entrado como animador. Eu tava filmando. Isso. Você pode contar um pouquinho do que aconteceu, que contrastou com a alegria das crianças e a atitude daquele palhaço? Até demos um apelido pro palhaço, né? Chamamos ele de palhaço depressão, né? Uhum. Porque o que aconteceu? Mais lá pra frente nós vamos falar sobre isso em relação a chamar qualquer pessoa pra atuar, né? E a Print Night eu tinha recém-chegado, eu tava com alguns meses em Cuiabá, então não tava assim realmente inserido dentro da Print Night. E aí fomos pra esse lugar e eu fiquei filmando, responsável de filmar, né? Aí lá o grupo dos animadores que tava lá, era o Edilael, que nessa época que tava lá, o Edilael é um excelente palhaço, eu gosto muito. Verdade. E aí tava ele, a Raquel lá, a Kátia, eu não me lembro se tinha mais alguém lá, se eu esqueci, me perdoa. Mas eles estavam fazendo a roda ali, brincando com as crianças ali numa área aberta, tal, não sei o quê. E o palhaço depressão ali, assim, ó. E aí chamava ele: vem, palhaço, não sei o quê. Ele, todo vestido de palhaço, tudo bonitinho de palhaço. E ele lá, emburrado lá no meio, lá, assim, só olhando. Parecia um porte. As crianças iam lá e ele só ficava lá. Que contraste, né? Olha que contraste, né? E também parecia que ele não queria... A imagem que ele passou, parecia que ele não queria estar lá, né? Sim. Isso é importante para um ator, por exemplo, essa postura, a forma como ele gesticula, né? Você que é ator, né? A forma como ele se apresenta, a forma como ele... o corpo é igual o livro que existe, né? O corpo fala. Fala muito sobre ele, não é verdade? Por exemplo, quando você vai apresentar, não é importante essa... É importante, porque qualquer pessoa, 90%, se não me engano, 90%, por aí, quase perto de 100%, é não verbal a nossa comunicação, né? Porque se eu ficar calado e fizer uma cara de sofrimento, ou tá de alegre, o que vai falar mais é a expressão. Se eu falar estou alegre e tá com a cara fechada, não tá falando que tá alegre, é a expressão toda que vai falar. Então, temos que entender bem essa nossa expressão. Entender bem a expressão corporal e a expressão da nossa voz e do nosso rosto. Ali, aquele palhaço que estava lá, o palhaço depressão, naquele momento que ele estava ali, o corpo dele estava... Mesmo ele não ter falado nada, mas o corpo dele estava falando
estava falando sobre que ele não queria estar ali, que ele não queria fazer aquele trabalho. E uma coisa muito importante, principalmente para a gente que é cristão e atua, faz a atuação, né? Primeiramente, primeiro você tem que vestir um personagem, sim. Mas debaixo desse personagem está o ator. E dentro desse ator tem um coração. Uhum. Então, o seu coração tem que estar inclinado para Deus e inclinado para aquele trabalho que você está fazendo, porque Deus escolheu você ali. Então, é bom se preparar antes. Porque geralmente pode acontecer, diante de um grande evento, acontecer alguns desentendimentos ou até desentendimentos internos. Tipo, a pessoa achar assim, não, isso aqui não precisa, ou isso aqui precisa ou não. Mas sempre depois que acaba o trabalho, você vai perceber que aquilo ali não era para ter sido feito, tipo aquele sentimento. Uhum. Então você que é ator cristão, entregue-se o seu corpo, entregue o seu coração a Deus e faça aquele trabalho. Vista o personagem, até você tá vestindo um personagem, mas lembre-se, debaixo do personagem tem um ator e dentro desse ator tem um coração, e esse coração tem que estar inclinado a Deus. Não é fazer por fazer porque te chamaram, não vou fazer aqui só por fazer mesmo, e o seu coração está em outro lugar, está adorando outra coisa. Então, se você está fazendo esse trabalho desse jeito, é melhor você se afastar um tempo, rever os seus conceitos, né? Fala com o seu pastor, com o seu líder do teatro e reveja, né? Reveja o que está acontecendo, por que você está sentindo aquilo, que você vai entender. A Bíblia vai falar para você, Deus vai falar para você, seu líder que está lhe orientando vai falar para você. Eu acho que isso é muito importante dentro para quem é cristão. Não fazer por fazer, mas sim entender primeiramente para quem você adora. E aí sim fazer uma peça de teatro e entender seu posicionamento ali dentro como cristão. E a Bíblia recomenda, né, que devemos fazer tudo para a glória de Deus. E há um texto que é bem interessante que fala sobre a questão do coração, que é assim: um coração alegre é um bom remédio, né? E então, isso que você falou é importante. Como é que está a disposição do seu coração para apresentar, para assumir aquela responsabilidade, né? Que você atuar ali em um evento, em uma atividade, uma festa que seja, né, infantil ou de adultos, né? Lembre-se que você está sendo um espelho para aquela criança, para aquele público que você está vendo, né? Então tem que ter muito cuidado. Por falar em Print in Arts, você falou sobre a Print in Arts. O que é a Print in Arts, né? E fale um pouco sobre esses acontecimentos. O que está acontecendo com a Print in Arts? Se tem alguns eventos que ela vai realizar, tá? E qual a proposta da Print in Arts? A Print in Arts, ela nasceu ali, ela foi entregue nas mãos do caso do Jânio, né? Que o Jânio ele é diretor presidente da Print in Arts, junto com a Nilce Gouveia. Mas ali em Belém foi entregue a Print in Arts na mão deles, na época era a ID, né? Era a ID. Isso. Indo Depressa Evangelizar. E começou lá com movimentos musicais, teatro, faziam evangelizações nas comunidades que tinham ali, nas praças, entregava alimentos para pessoas com situação vulnerável nas ruas. E eles foram aconteceu que Deus levou a Print in Arts para Cuiabá. E chegando em Cuiabá, eles ficaram alguns anos lá e eu cheguei em Cuiabá. Não era minha pretensão entrar em Print in Arts nem nada, era só fazer meu curso de mecânica de aeronaves, arranjar um emprego e pronto, acabou. Mas aí Deus disse, o quê? Tá desenganado. Meu filho, você não sabe de nada. Aí acontece que a Print in Arts, naquele tempo, eles estavam fazendo um trabalho muito bacana ali com a vizinhança ali, que era a apresentação, né? Tinha os animadores ali com a apresentação, faziam as apresentações de teatro, faziam pregações também, né? Em alguns lugares.
Tinha aulas de xadrez ali onde eles estavam morando, de xadrez, aula de violão. Teve uma época que era para vocação profissional também, faziam ali, o Edilael fazia um momento ali de vocação profissional para saber qual era o caminho que a pessoa tinha que seguir. É um trabalho bem bonito, né? E nessa época, eu entrei ali, foi nessa época que eu entrei, participei da gravação, no caso, por trás das câmeras, né, da gravação do TCC da Nilce, que foi sobre a Printnart, né, com esse trabalho com a comunidade ali. E a Printnart, ela tem esse foco de ensinar através das artes. Através da dança, através das lutas marciais, que é uma arte também, através do xadrez, através da música, através do teatro, né? Idiomas, né? Idiomas, interessante, idiomas. Fiz um ano de espanhol dentro da Printnart. Nossa, meu espanhol foi lá para cima, foi muito rápido meu crescimento nesse um ano. Então, a Printnart, o propósito dela é esse. Fazer, e é tipo nômade, né? Indo nos lugares por onde ela está passando, mostrando o evangelho, usando a arte que Deus nos entregou. E então, atualmente, o que a Printnart tem feito? A Printnart hoje, estamos com 2 eventos para apresentar, né? Na área do teatro, que é em Sidrolândia, agora final de agosto, e em novembro, aqui no Rio de Janeiro, lá no Flusão. Em Sidrolândia vai ser apresentado o teatro, vai ser apresentado num teatro lá, do Pitoco, com a mãe dele, e lá no Flusão vai ser apresentado o teatro do Pitoco, com a mãe dele, e também o teatro Bonecos de Plástico. O resto da galera, que é a Isa, o Felipe e a Giovana, eles estão em Cuiabá, né? Eles não vão poder estar aqui nesse tempo, mas eles fazem parte da Printnart. Um abraço a vocês. O Augustinho também, que chegou agora, que é o Printinho Art. Um novo membro. Nosso mascotinho. Não entrou gente, mas tá fazendo gente dentro da Printnart. Então a gente está com esse trabalho, não só com esse trabalho, a Nilce também dentro da Printnart está com um trabalho de mentoria. O Jânio também dentro da Printnart está fazendo também, tem as palestras dele, está escrevendo livros também, que faz parte, né, da Printnart ali. Isso. Então é uma arte a literatura, é uma arte. Do jeito que a Nilce fala também, conversa com as pessoas, mentora. Então, é a arte da comunicação. Né? A comunicação é uma arte também. Então, a Printnart tem atuado dessa forma em várias vertentes dentro daquilo que é arte. Bacana. E se você quiser conhecer um pouco sobre a Printnart, é só entrar aí no Instagram, que você vai estar aí no vídeo em algum lugar ou na descrição. Você vai encontrar lá um pouco daquilo que a gente realiza e tem realizado para a glória de Deus. Mas agora a gente vai falar um pouco sobre a questão do teatro nas igrejas. A gente já fez um panorama, falou um pouco sobre o trabalho, esse lado artístico do Diogo, sobre como foi essa trajetória, um pouco da trajetória dele, essa curta trajetória que começou há pouco tempo. Mas a gente vai falar um pouco sobre essa questão do teatro nas igrejas, né? Antes da gente entrar nisso aí, eu gostaria de fazer trazer um pouco sobre essa questão da origem do teatro, né? Da onde foi que nasceu, o teatro como a gente conhece, né? Não sei se o Diogo tá com... Onde foi que originou o teatro ocidental? Assim, eu fiz eu tava até estudando porque me foi provocado pelo Jânio sobre o teatro, né? Que iríamos tratar desse tema, então fui reavivar minhas lembranças, né? Mas é muito interessante que o teatro em si, ele começou na Grécia Antiga, né? Quando eles faziam aqueles momentos de festa pro Dionísio. Isso. Então eles faziam ali uma parte que era os sacrifícios no início desses festivais, não sei se posso dizer festival, e após os sacrifícios vinha um momento de diversão. E aí, depois desse momento de
de diversão, entrava esses teatros, que aí eles usavam máscara para representar os sentimentos, e eles faziam essas apresentações nesse festival de adoração ao deus Dionísio. Uhum. E foi a partir daí, então, que começou a caminhada do teatro. Uhum. E uma coisa que eu achei interessante nessas celebrações que eles chamavam de tirambos, é que ali começou essa ideia do coro no teatro, né? Tipo, um grupo de pessoas que ficava ali e cantava e dançava homenageando esse deus, né? Esse deus grego. E é interessante que lá também nasceu praticamente o primeiro ator, né? Que era um cara chamado Táspes. E esse cara, ele fez algo muito legal, Diogo, que foi o seguinte: ele deixou o coro, né? Ele se separou do coro e ele começou o primeiro diálogos com esse coro. Ele mantinha conversa com esse coro enquanto eles se apresentavam. E isso deu origem ao que nós chamamos de dramaturgia. Primeiro, os dramas, né? O que é o drama? É onde um ator cria um personagem e ele começa a falar com o coro, no caso, as pessoas que fazem parte do teatro também. Uhum. É interessante que a gente fez isso quando apresentou o Boneco de Plástico, né? Que você era praticamente esse dramaturgo, né? Que fazia essa coisa esse ator que conversava com os demais, apesar de eles serem bonecos. Uhum. Mas você falava, interagia. E eu achei bem interessante isso sobre a história, né? Mas entrando, só para deixar você um pouco dentro da história de onde surgiu o teatro, apesar de que em outras culturas já se celebravam, já se faziam artes cênicas, né? Tipo, nas culturas bem anteriores, que é a cultura grega, até inclusive na China, no próprio Egito, na Índia, eles já praticavam arte semelhante à arte cênica, ao teatro. E era homenagem aos deuses dele, ou para falar da história ancestral deles, né? Isso era bem legal. Mas assim, Diogo, como é que você vê hoje em dia essa questão do teatro nas igrejas, né? Que tipo de análise você faz quando você vai a algumas igrejas, já teve a oportunidade de várias igrejas, e assistir essas peças teatrais? Como você analisa? Qual o seu... se fosse pedir para dar uma pontuação, se fosse julgar, o que você poderia falar sobre os teatros, a qualidade, a forma, a profundidade que eles... Enfim, como que você avaliaria hoje? É medíocre. Uhum. Porque medíocre, pessoal, não é um xingamento, quer dizer que é mediano. Tá? Uhum. Eu acho que os teatros hoje, a grande maioria, não estou generalizando. Estou dizendo que eles se tornaram medíocres, porque eu fui medíocre dentro do teatro antes de avançar onde eu estou hoje, né? Porque o grupo de teatro dentro da igreja me passa a impressão de que é só mais uma... Hoje, tá? Só mais uma desculpa para juntar a gente para não ter que sair da igreja. Uhum. Porque qualquer pessoa sem tipo de treinamento ou algum tipo de que precisa ser passada por algum estudo técnico, parece que só pega alguém... Você quer fazer teatro? Pega alguém do banco, você quer fazer? Quero, tenho sempre de vontade. Então vem, você vai ser um anjo. Uhum. Você vai ser o Jesus que vai estar ali atrás ali atrás de braços abertos ali. Tem se tornado isso. O teatro hoje na igreja tem se tornado só esse... Parece de fantoche, sabe? Só ali pessoas paradas com falas bem marcadas ali e um Jesus que vem e briga com Satanás. O Satanás vem e pega o que é de Jesus. Uhum. Depois Jesus vai lá e briga com Satanás para reaver a pessoa que foi pegada pelo Satanás. Aí Satanás é derrotado numa briga com Jesus. E é isso que eu fico, tipo assim... Antes eu me impressionava. Nossa, que lindo. Mas o que está comunicando ali? Qual é a mensagem que está sendo passada ali? Ou seja, a mensagem que você entende que eu sou tão importante para Jesus
que eu posso fazer o que quiser com Satanás e que uma hora ele vai vir brigar com Satanás. Eu sou o que tá por cima. Os dois estão ali embaixo brigando. Quem que vai ficar com ele? Como se eu fosse um prêmio, entendeu? Isso tá totalmente errado. Isso aí não tem parte nenhuma na Bíblia falando que a gente tá em cima de um pedestal e Deus e Satanás ali, Jesus e Satanás estão brigando para me alcançar. Negativo. Não é isso. Isso que eu falo que se tornou medíocre. Porque as pessoas não se preparam, as pessoas não entendem o que ela está fazendo, o que estão fazendo, e não dão importância para isso. Os líderes não dão importância, a maioria dos pastores não dão importância, é só um grupo de adolescentes ali para se reunir, seria quase a mesma coisa que... coloca eles ali para jogar bola, coloca eles ali para jogar um vôlei, para juntar, fazer xadrez. É só um motivo para juntar eles ali sem um propósito, e qualquer um pode apresentar. Diferente quando é a banda da música, banda da igreja, né? Porque banda da igreja aí é cobrado que precisa estudar, é cobrado que precisa ser a melhor coisa. Você vê nessas, por exemplo, grandes igrejas, primeira coisa, a estrutura. Segunda coisa, banda. Porque o que vai segurar a pessoa lá? Você entra em igrejas e a banda, o tempo lá, 40 minutos de louvor. Um monte de tempo de louvor. Louvor no início, no meio, no fim. Não que esteja... Não estou falando que está errado, mas se entender a importância que é dada para dentro das coisas que é dentro da igreja. Mas aí quando é para chamar o teatro é qualquer coisa. É qualquer coisa. É verdade. E uma coisa que eu reparo, que eu presto bem atenção, é justo o que você falou aí. Escolhem qualquer pessoa. Ou seja, não há essa garimpagem no que tange a questão do chamado ou do talento da pessoa. Porque você percebe aquele que ele tem jeito para isso. Ou não se percebe o tempo da pessoa. O cara é recém-chegado na igreja, muitas vezes ele não é nem convertido ainda, não teve nenhuma manifestação, algo que mostre que ele já é um convertido, está apto para aquilo, e a pessoa já pega, já o coloca ali para ele não sair da igreja. É um cabide, né? Esse que é um perigo. Você colocar a pessoa já para apresentar, ela pode ter até o talento, né? Mas talvez não seja o tempo certo para a pessoa estar ali. E as pessoas antecipam as coisas. Esse que é um problema, né? É porque é aquele negócio que eu falei do ator. Debaixo do personagem tem um ator e o ator tem um coração. Esse coração tem que estar inclinado para Deus. É a mesma coisa para músico, para qualquer outra coisa. Porque já vi em igreja que a pessoa mal chegou e já colocaram para tocar na banda. E a pessoa com 3 semanas, 4 semanas foi embora dessa igreja. Então... E não se segura. E o pastor ainda questiona: nossa, eu coloquei ele dentro da banda. Gente, não é banda que vai segurar. Não é teatro que vai segurar. Não é. E não é nem você, líder, nem você, pastor, que vai segurar. É a palavra de Deus. O que nós temos que fazer, falando na minha situação como ator, não só da parte de teatro, você tem que ter uma boa teologia. Você tem que estudar, não é só estudar a atuação. A atuação tem que estar em segundo lugar. Em primeiro lugar tem que estar um entendimento da palavra. Sim. A sua devoção a Deus. Claro que você não vai manter isso sempre numa crescente. Vai ter momentos que você vai... Paulo falou, olha, já tive muito dinheiro, tive pouco dinheiro, já fui naufragado, fui apedrejado, um monte de coisa. Mas Deus é que me fortalece nessas situações. Então é se apegar nele, que nessas atenuações que nós temos na nossa vida... E a gente está desanimado, animado, a gente sempre se colar em Deus. Tipo, dentro da igreja. E não usar o teatro como se fosse só uma caixa para colocar todo mundo ali dentro. E colocar qualquer pessoa que está ali dentro só para falar uma fala e pronto. Já vi em muito lugar mesmo. Chama qualquer um para... Ei, irmão, ir mandar oração lá só pela... Tudo bem figurante, né? Mas agora para dar fala, alguma coisa assim, prepara a pessoa, vê o dom, né? Que nem aconteceu com o senhor em relação à música, que uma menina foi cantar, né? Isso, exato. Foi bem interessante isso aí, porque eu era o líder, né? Em tese, o líder da música, mas
houve a garimpagem por parte da liderança, perguntando quem gostaria de entrar para a música, para o grupo de louvor. E aí várias pessoas se manifestaram. E essa moça acabou entrando. Só com o passar do tempo, eu já tinha percebido que ela tinha um pouco de desafinação, ela não estava preparada, né? E ela não tinha chamado para aquilo ali, eu tinha percebido. E eu achei bem interessante a atitude dela, denotou humildade. Ela chegou comigo e falou: olha, Jane, é o seguinte, eu não quero continuar. Eu perguntei, por quê? Porque eu não vejo que aqui é o meu lugar, né? Esse não é o meu talento. Eu disse, poxa, que legal. Até a elogiei nesse sentido, né? A humildade dela de reconhecer que aquele não era o lugar dela. E às vezes falta isso para a liderança. Perceber, tem essa responsabilidade de perceber o tempo, o talento, né? Da pessoa, porque se ele escolhe qualquer um para estar no lugar errado, ele está deslocando. Existe um corpo, né? O corpo de Cristo. Cada membro, a Bíblia fala que cada membro tem o seu lugar, né? Esse corpo tem vários membros, cada um atuando de um jeito, tem o seu movimento, tem a sua função. E aí você pega uma orelha e põe no lugar da boca, como fica, né? E isso que acontece. Então é bem interessante. E que dicas, então, você, diante dessa deficiência que você percebe na igreja, esses problemas relacionados ao teatro, essa mediocridade, como você falou, que dicas você daria para aquele que está envolvido com o teatro, para aquele que está responsável pelo teatro na igreja? O que dicas você daria para essas pessoas? Primeiramente, quem for o líder ou responsável, estudar bem. No caso, o responsável do teatro, né? Porque todo teatro ali dentro, ele tem um liderado ali, um líder, né? Tem um líder que está ali responsável por aquele grupo. Então, você líder de teatro, não pegue só um teatro que você viu no YouTube. Tipo, tem um teatro que é muito famoso nos anos 2010 ali, 2014, que vem... É uma música em inglês, aí vem um Jesus dançando com a menina. Aí ele mostra criando pássaro, mostrando água. E aí vem um pecado lá e seduz a menina. Depois vem outra e o Jesus fica lá atrás, lá, chamando a menina. E não sei o quê. E a menina olhando pra cachaça, olhando pro cigarro, olhando pras drogas. Aí se envolve com uma relação com o cara e se perde. Aí no final desse teatro aí começa Jesus. Gente, não existe isso. Jesus nunca tá puxando corda pra você. Deixa eu falar uma coisa pra você. Satanás, ele é servo de Deus. Entendeu? Satanás lá em Jó, ele teve que subir lá e falar com Deus. E Satanás estava lá dizendo, não, mas é o Senhor que não tira a mão dele. Em algum momento ele disse assim, o Satanás foi lá e disse assim, não, eu vou lá tocar nele e só não vou tocar na vida dele. Não, foi Deus que falou. Satanás só estava dizendo lá, o Senhor não tira a mão dele também, né? Por isso que acontece isso. Tá, beleza, então vai lá, toca na... Quem mandou lá? Quem mandou tocar? O próprio Deus. Então não fique fazendo um teatro, porque o teatro é uma pregação. Então não vamos levar heresia para as pessoas. E aí Jesus fica puxando a menina lá e os pecados lá. Depois vem Jesus com os pecados em cima dele, ele fazendo isso aqui. Eu já vi essa peça. Gente, a música, qualquer música, você não entende aquela palavra que está falando lá, mas a emoção da música, o movimento, você fica emocionado, né? Então tenha muito cuidado com isso que você vai levar. E não é só ver o vídeo no YouTube e fazer igual. Que eu me lembrei uma vez, que eu fiz? Eu fui chamado uma vez para um teatro que não era dentro da Printnart. Aí conversei com o Jânio, né? Conversei com a Nilce. E aí, tá, Diogo, vai lá, mas você tem um propósito. Beleza, eu fui lá nesse teatro de outro lugar, fui ensaiar com eles. E aí, depois, eu conversando com o Jânio e com a Nilce, olha, Diogo, você precisa fazer algumas coisas. Isso é verdade. O que tem que fazer? Dica. YouTube, viu? Vai estudar, não é só copiar. Entender o papel de cada personagem. Sentar, e cada pessoa que foi definido o personagem, falar sobre aquele personagem, ver se ela entendeu. Primeiro você tem que entender o que aquele personagem quer passar.
e aquele personagem tem que falar com você. Eu tava fazendo e era esse mesmo teatro que eu ia apresentar nesse lugar que o pessoal tava me convidando. Aí o que eu propus lá, como eu tinha mais experiência no grupo, propus uma coisa, de sentarmos, cada um ia estudar o seu personagem e vinha falar sobre o seu personagem. E o que ele iria fazer e qual que era o objetivo dele. Fizemos isso, sentamos e fizemos isso. Passou 2 ensaios, acabou o teatro, não ia apresentar mais. Né? O que acontece? Por isso que não é para qualquer um. É preciso ter esse dom. Líder, veja quem tem esse dom. Deus não vai deixar você cego perante seus liderados. Sente e estude sobre o que aquele teatro quer falar. Esse teatro é bíblico. Esse teatro vai levar uma pregação boa para quem está ouvindo. Esse teatro é o teatro que Deus quer. Converse com Deus, converse com o seu pastor. Estude sobre aquele teatro. Eu acho que as pessoas têm só copiado. Tem só copiado. Estude técnicas de atuação. Estude sobre o seu corpo, estude sobre expressão, sobre fala, entonação que precisa ter. Eu acho que esses são os principais dicas que eu poderia dar. Os outros são pormenores, que são ensaio do corpo, exercício de voz e tudo mais. Verdade. E aí, são aspectos bem importantes, muito importantes para você que é cristão e atua, né? Tem feito teatro, repense, né? Tem uma nova visão, tenha uma cosmovisão bíblica diante daquilo que você aprende, e principalmente a dependência de Deus, né? Entender o propósito. Por que você é um ator? Para que Deus permitiu você se tornar um ator? De repente você está produzindo ou produz peças, né? É um diretor de peças na igreja. Estude, como a dica que nos foi dada pelo Diogo aqui, estude, né? Veja, né? Analise se aquela mensagem realmente é uma mensagem que tem algum alinhamento com a Bíblia, faz sentido, se ela não está deturpando a Bíblia, como é esse caso da luta entre o diabo e Deus, para dar aquela ideia que existe uma igualdade entre eles de poder. Mas Deus é infinitamente superior ao diabo, não existe, né? E Deus não está assim com o diabo, porque Deus, se ele quiser, ele pode fazer só um sopro, acabou. Ele disse uma palavra dele, acabou. Tá? Então, assim, a gente precisa entender muito bem esses passos aí, sobre essas dicas que foram dadas pelo Diogo, né? E outra coisa, Jânio, eu queria só acrescentar a respeito disso, vai ter um momento que talvez te chame para fora da igreja, que aconteceu comigo já. Já apresentei uma peça de teatro lá no Cine Cuiabá, e o que acontece? Se te chamarem e o seu líder permitir, seja a carta lida ali naquele meio. Apresentei a peça de Shakespeare, que era de Romeu e Julieta. Seja a carta lida ali, porque a maioria das pessoas ali não eram cristãos. Mas o seu comportamento, você sabendo o que você tem que fazer, sem estar te chamando a atenção, vai falar muito sobre o cristão que você é. Porque não é só também na literatura, mas na atuação você conhecer, na sua atitude ali como ator. Porque você não está fazendo para os homens ali. Você está fazendo primeiramente para Deus, para glorificar Ele. Então haja como tal, né? Exatamente. Estamos quase chegando ao término do nosso episódio de hoje. Mas antes de do Diogo deixar aí suas considerações finais, a gente quer trazer para você, como a gente sempre faz, dica de material de leitura, né? E hoje eu trouxe para vocês esse guia para aconselhamento de impulsivos sexuais, né? A gente sabe que um dos grandes problemas, é a questão da sexualidade hoje, que tem sido muito atacada, e existem muitas pessoas na igreja que têm sido escravizadas por esta questão da sexualidade. E como é que a gente, como cristão, você que tem... e às vezes essas pessoas procuram alguém para conversar, e as pessoas da igreja não se acham capacitadas para isso, visto que Deus nos deu o Espírito Santo, que é o conselheiro. Ele é o conselheiro também, é o consolador, é o conselheiro.
E ele nos capacita para esse chamado também, estar aptos para ajudar aqueles que estão enfraquecidos. E esta é uma importante ferramenta, ela vai te dar algumas sugestões, vai te mostrar como você lidar, você pode ajudar essa pessoa. E ele vai contar algumas experiências dele aqui, o Steve Gallagher, um livro bem bacana, tá bom? Vale a pena você adquirir. Esse livro aqui você pode adquirir na Sebi, sebi.com.br. Só entrar lá que você vai encontrar esse livro. Qual é a sua dica, Diogo? Minha dica de livro hoje é um dos livros que a gente estuda no aconselhamento, capacitação em aconselhamento bíblico pela Sebi, também você pode fazer. É esse aqui, Os Conflitos no Lar e as Escolhas do Pacificador. Nesse livro aqui, o Ken Sande e Tom Rabe, ele vai falar sobre as suas experiências na vida de casal e de família. Como ele fala aqui atrás, ele diz que ele mostra os conflitos familiares, que são inevitáveis e normais, porque nascemos do pecado, né? Uhum. E ele usa as escrituras e a história da vida e família, e eles oferecem, através disso, ajuda e esperança. Então, você vai ver aqui um entendimento bíblico a respeito dos conflitos dentro da família, que é algo que é normal por causa do pecado. Mas ser frequente também e pesado, aí tem que ter cuidado. Para você, pai, mãe, você, filho também. Os Conflitos no Lar e as Escolhas do Pacificador. Excelente livro. Aqui vai falar sobre vários tipos de conflito e como que pode ser resolvido à luz da Bíblia. Você pode achar também na livraria Sebi. Esse livro é da Nutra Publicações, tá? Bom, Diogo, deixa aí uma mensagem então para aqueles que desejam ou já fazem teatro nas igrejas ou pretendem. Deixa alguma mensagem para eles, motivadora ou de incentivo. Bem, você ator novinho ou já velho, você que já tem bastante experiência, quero dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que você faz atuação dentro da igreja, tá? Seja excelente naquilo que você está fazendo. Se não está fazendo com excelência, se torne excelente. Deus exige isso de nós. E não é uma sugestão, é uma ordem. Então nós temos que buscar isso. Então, que nós não só copiemos teatro do YouTube, mas que nós possamos crescer dentro disso. Então, para você, busque o Jardim do Inimigo lá, né, que tem o pessoal da Giovanni Si, busque estudos bíblicos também, primeiramente se curvar a Deus e, segundamente, treine, busque bons tutores e esteja sempre inclinado a Deus. É isso aí, nós queremos já agradecer a você que nos acompanhou até aqui, nesse 4º episódio. Espero que você tenha gostado. Não deixa de se inscrever em nosso canal, não deixa de curtir para que o YouTube possa recomendar a outras pessoas esse nosso conteúdo. Deixe seu comentário aí, fale um pouco, mande uma mensagem para o Diogo, uma mensagem para ele, o que você achou, um pouco sobre a história dele. E queremos dar o agradecimento novamente aos nossos patrocinadores, né, Diogo? Quero agradecer os patrocinadores, Santa Carga, Cássio Equilibrista, Banda LSD e também ao nosso novo querido apoiador, a livraria Sábio Cristão, do nosso amigo Alex Wellington. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por nos acompanhar mais esse episódio. E no próximo episódio vamos falar um pouco sobre a importância da comunicação, a fé. Então fique ligadinho aí nas nossas redes sociais, ok? Tchau, até a próxima.